Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna. Fale comigo, vida eterna. Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sempre gosto de dizer que quando nós falamos, quer seja na abertura do culto, nos cânticos, você sempre vai ouvir duas vozes. Como assim? Quem abriu o culto está falando, quem está cantando está falando, quem prega está falando, mas você ouve uma voz no teu coração, que é a voz do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus, ela é pregada a todos, mas o pessoal, o Espírito Santo, fala ao teu coração. Amém? Continuando aqui no 6. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Diga comigo, uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Fale comigo, semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Fale comigo, nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Aleluia. Aleluia. Você prestou atenção? Sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Amém? Queridos irmãos que me ouvem nessa noite, nós servimos a um Deus vivo. Aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, algumas coisas começam a acontecer e mudar. Quando nós, outrora, éramos escravos do pecado, o pecado era o nosso dono, e nós falávamos, agíamos, pensávamos de acordo com esse dono chamado pecado. Mas em Cristo Jesus, nós somos libertos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora escravos de Deus, escravos da justiça. E algumas coisas começam realmente, como eu acabei de dizer, a ser notório na nossa vida. Por quê?
porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, fomos salvos pela graça de Deus. Quando nós passamos pelo novo nascimento, o novo nascimento, ele traz em nós um desejo por estar mais perto de Deus, um desejo de ler a palavra de Deus, um desejo de estar em comunhão com os irmãos, com aqueles que professam a mesma fé que nós, um desejo de viver uma vida em santidade. Você pode estar se perguntando, mas nunca mais eu vou pecar? Você não é mais escravo do pecado, mas estamos sujeitos a pecar. Porém agora, com a obra que o Espírito Santo vai realizando no nosso coração, a nossa mente, irmãos, a nossa alma, que é mente, vontade, emoções, vai sendo transformados pelo Espírito Santo. Cada dia mais nós vamos parecendo com Cristo. É o imago Dei, a imagem de Deus, aquela imagem que foi dada ao Adão antes da queda. Mas porque Adão pecou, toda a raça humana foi contaminada por causa do pecado. Mas em Cristo não somos mais escravos. Quando eu estava lendo esse texto esses dias, meditando sobre ele, eu fiquei assim agradecida a Deus. Senhor, antes realmente eu era escrava do pecado. Talvez muitos de vocês, assim como eu, eram também. Mas o Senhor nos libertou. Aleluia! E agora nós servimos um Deus vivo. Um Deus que, o versículo diz aqui, havendo sido ressuscitado dos mortos. Irmãos, Cristo não pode morrer novamente. A morte não tem mais poder sobre ele. Uma certeza todos os humanos têm, de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, de todas as classes sociais. Nascemos aqui e um dia deixaremos esse planeta. E aonde passaremos a eternidade? Jesus nos dá vida nova, vida em abundância, uma liberdade. Irmãos, como é bom ser livre. Como é bom ser livre. Quantos aqui, quantos que me ouvem ou vão me ouvir, estão às vezes presos a práticas pecaminosas, e não conseguem sair. Uma vez eu estive conversando com uma pessoa, faz muitos anos isso, e eu disse a ela: por que você fuma? E ela disse para mim assim: eu não consigo largar. E eu disse para ela: mas é um pedacinho só de um papel. E ela: eu não consigo largar. E eu fiquei olhando para aquela mulher, eu vi a escravidão que aquela mulher tinha por aquele cigarro. Mas em Cristo nós somos livres. Se você é salvo, glorifique o nome do Senhor. Se você está na casa do Senhor, servindo ao Senhor, glorifique ao nome do Senhor. Se você não é salvo, entregue a sua vida a Cristo. Faz praticamente 32 anos que eu entreguei a minha vida a Cristo. E eu estou tão feliz hoje quanto eu estava há 32 anos com o meu Cristo, que é vivo, com o meu Deus, que quando eu choro, Ele recolhe as minhas lágrimas. Quando eu estou adoecida, eu sei que eu posso contar com Ele. Quando eu estou alegre, eu sei que eu posso contar com Ele. Lutas, passaríamos horas aqui falando de lutas, mas eu não quero falar de lutas. Eu quero dizer de um Deus que está conosco na luta, um Deus que está conosco na tribulação, um Deus que está conosco no trabalho, no mercado, na padaria, porque Ele não fica aqui na igreja, Ele mora dentro de nós por causa do Espírito Santo. Nós devemos então amá-lo cada dia mais, adorá-lo cada dia mais, colocar as nossas vidas no altar dele e proclamar esse evangelho. O mundo está um caos, o mundo jaz no maligno, o mundo decidiu
dizer: não, Deus, não queremos mais o Senhor. Mas ainda há muitos no mundo que precisam ser alcançados, que estão escravos do pecado. Escravos do pecado. E você é esse vaso que Deus refaz, que Deus refaz, que Deus trata, que Deus cura, para que você leve essa palavra poderosa no nome de Jesus de Nazaré. Porque esse Deus, Ele é vivo, Ele não está dormindo, Ele não está viajando, como aquela passagem de Elias, aonde Elias confronta os profetas de Baal. E lá então, ao confrontar os profetas de Baal, Elias diz: faça o altar. E o altar foi feito. Faça o altar. Tudo aquilo que Elias pediu foi feito. E os profetas de Baal se batiam, se machucavam. E aí o Elias começa a dizer: ué, cadê o Deus de vocês? Onde ele está? Ele viajou, ele está dormindo, ele está cansado. Agora vamos ver quem é Deus. Feito o altar do Deus de Israel, colocaram a água. E Elias então clama ao Deus de Israel: aleluias, ao meu Deus, ao seu Deus. Porque Jesus veio da descendência judaica. Estabeleceu-se uma nação através de Abrão. Mudou o nome para Abraão. E Jesus chegou. E nós conhecemos Jesus. E nós moramos em Rio das Pedras, em Santa Bárbara, em São Paulo. Aonde nós morarmos, nós podemos ser alcançados por esse grande amor de Deus. Ontem nós tivemos uma palavra aqui dizendo sobre Ana. Ana, angustiada, chorando. Eli até disse a ela: ô Ana, não beba tanto vinho, né? Mas Ana não estava embriagada. Ana estava orando. E Ana teve uma resposta fantástica. Um filho que Deus lhe deu, o Samuel. Aleluia. Aleluia! Que Deus é esse? Que Deus é esse? Levante a cabeça, anime-se, olhe para as lutas e diga: lutas, eu tenho um Deus que remove obstáculos. Enfermidade, vai embora no nome de Jesus, porque está escrito que Ele levou minhas dores, minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas pisaduras dele fomos curados. Eu sei que muitas vezes nós estamos falando isso e ainda estamos com dor, estamos abatidos. Recentemente eu passei por uma situação aí da dengue e glória a Deus, ao deitar naquela cama, que eu não tinha mais forças, eu comecei a falar: Senhor, o que eu vou fazer? E comecei a louvar a Deus pela bondade dEle, aleluia. Aí eu comecei a orar por aqueles que eu lembrei que estavam enfermos. Em seguida eu dormi, mas foi uma experiência tão fantástica que quando eu levantei dali, aleluia, a graça de Deus que me visitou naquele momento, na minha casa, porque o meu Deus, Ele é vivo. Igreja, jamais esqueça que o seu Deus é vivo. E você que não aceitou Jesus, não entende esses crentes, aceita Jesus. Aceita Jesus, abre o coração, carimba o passaporte para uma eternidade com Deus. Porque a hora que fechar os olhos aqui, se não tiver o passaporte carimbado, não pela religião evangélica, não pela religião qualquer que seja, mas pelo único e verdadeiro caminho, Jesus Cristo, a porta não vai abrir lá do céu. Mas então eu devo aceitar Jesus só porque, só aspas, tá? Porque eu quero ir morar no céu? Não. Porque
Porque não existe outro Deus que tenha palavras de vida eterna. Não existe. Não existe, igreja, um Deus como o nosso Deus, cuja palavra permanece eternamente, cuja palavra vai permanecer pelos séculos dos séculos. Não existe um Deus cuja palavra é viva, é eficaz. E quando nós estamos falando, ouvindo, pregando essa palavra, ela age em nós e através de nós. Nos é liberado vida, nos é liberado cura, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder e nós precisamos experimentar isso. Não é balançar a cabeça, não é tremer, podemos até fazer isso, mas é você entender que a palavra está fluindo, a palavra está entrando, ela vai no teu coração, ela toca na tua mente, ela toca na tua dor. É só você deixar ela entrar. É só você deixar ela entrar e criar uma expectativa. Qual expectativa? De caminhar com um Deus vivo. Aleluia! Caminhar com o Deus vivo. Você vai trabalhar, Ele vai junto. Convida Ele. Você vai cuidar da tua casa, convida Ele. Ele está lá com você. Você vai para a escola, adolescente, convida Ele, porque Ele quer estar com você. Não que Ele não esteja, mas muitas vezes nós ignoramos, né? Nós esquecemos que Deus está conosco. Então, meu irmão, você que já caminha com Jesus, fica firme. Fica firme. Você que não caminha, abre o coração. Abre o coração. E venha se embriagar. Venha se embriagar. Não do vinho em que há contenda, mas da presença de Deus. Da presença de Deus. Porque, irmãos, eu quero encerrar dizendo o que é a fé. Às vezes nós queremos separar a razão, a emoção e a fé. O que é a fé? Não sou eu que digo. A palavra de Deus diz que a fé, vamos lá comigo, Hebreus 11:1. Certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Irmãos, certeza é razão. Você já parou para pensar? Eu tenho certeza que aqui é uma taça, eu tenho certeza que aqui tem água e eu vou beber essa água. Eu tenho certeza que eu não estou falando para os bancos, porque vocês estão aí. Certeza. Mas a senhora está vendo? Mas a palavra de Deus diz que a fé é a certeza, porque nós confiamos num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, vivo, que morreu, ressuscitou, não morre mais, venceu a morte. Você pretende, quando fechar os olhos aqui, passar uma eternidade longe do Senhor? Eu acredito que não. Você pretende viver, e viver eternamente, no corpo glorificado, que um dia Ele tem preparado para nós, como um vaso hoje na mão do Senhor, trabalhando para o Senhor, se movendo no Senhor. Pare de dizer, tudo é tão difícil. Eu aprendi há alguns anos que tudo que era fácil foi feito. Só ficou difícil, irmãos. Mas com um Deus que remove os obstáculos, nós iremos avançar no nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero que você se coloque em pé.
E eu quero que você faça uma oração rápida aí, você mesmo, de algum obstáculo que precisa ser removido. Seja com um filho, financeiro, nas suas emoções. Porque a imagem de Deus é uma imagem equilibrada, aonde razão, emoção e fé caminham lado a lado. Caminham lado a lado. Deus não nos fez robôs, mas o pecado afetou a nossa vida. O pecado apagou, deturpou a verdadeira imagem de Deus que tem que ser refletida em nós. Mas em Cristo Jesus, essa imagem pode ser restaurada, porque nós vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. Pai, ontem o Senhor nos deu uma chave aqui, e nós abrimos, Senhor, uma porta. Hoje, Pai, nós oramos para que obstáculos sejam removidos, para que aquilo que em fé nós temos orado e buscado ao Senhor, e fé, certeza, venha se estabelecer, venha se realizar, venha se materializar, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. O Senhor está vendo cada pessoa que aqui está, meu papai querido, inclusive a minha vida. Aleluia. O Senhor é o soberano dos reis da terra. O Senhor é vivo, o nosso Deus vivo, que responde orações, que responde o sussurro, que responde a oração silenciosa, que responde, meu papai querido, o clamor. Em nome de Jesus, que nós possamos cada dia mais glorificar o teu nome com as nossas vidas, e aqueles